Meus amigos, saudações rubro-negras, está dando o que falar, né? Tá dando muita polêmica essa partida entre Flamengo e Palmeiras no Brasileirão. O André Hering falou aí sobre toda essa partida, toda essa polêmica, fez uma análise, muitas coisas não foram mostradas. E ele vai mostrar, vai explicar tudo direitinho aí pra vocês que estão me assistindo agora mesmo. Já vai deixando o teu like, já vai se inscrevendo no canal Michel Flá, no canal Flá Digital, e peço que você clique em hypar o vídeo. Você hypando o vídeo, você vai ajudar demais o nosso trabalho. Então faça isso, peço muito a força da nação rubro-negra e principalmente deixa o teu like no vídeo. Deixa o like no vídeo, dedica os créditos ao canal TNT Esportes, link aqui na descrição. Agora vamos assistir até o final, olha só essa análise, olha só essa observação aí da galera da TNT Esportes. Se liga só. Vamos lá, vamos falar então do grande jogo da rodada. Flamengo e Palmeiras se enfrentaram ontem no estádio do Maracanã. Expectativa, né? De um jogo muito importante para o campeonato, que a gente sabia que era, das duas melhores equipes do futebol brasileiro há algum tempo, né? E acho que o jogo entregou, viu? Acho que o jogo entregou. Claro que a gente vai falar das polêmicas e tal. Um jogo muito tenso, né? A semana foi muito complicada. Aliás, bom, vocês sabem o que eu penso aqui. Eu acho que todo mundo contribui pra que... É que nem, cara, um ambiente fora do campo, né? No clube. O que acontece na política do clube, o que acontece com, sei lá, salário atrasado, com transfer ban, com... Acaba contribuindo lá no final das contas, no campo. Não é uma interferência direta, mas vai influenciando. E eu acho que a gente tem parcela muito séria no momento que o futebol brasileiro vive em termos de arbitragem. Porque se cria um clima, velho, que o juiz já entra errado. O juiz já entra pressionado, cobrado, que fulano não queria a escalação dele, que o outro não, que ele já tinha falhado tal dia, que não sei o que, esse cara sempre prejudica a gente, esse cara... Enfim, é o que a gente tem visto no futebol brasileiro. Então o ambiente da semana, ele é prejudicial, cara. Ele vai contribuindo. Cada uma dessas declarações. E aí as declarações depois do jogo contribuem para a rodada seguinte, e para outra. E a gente viu um ambiente muito tenso, né? De muita pressão pro Wilton. Até os árbitros nessa semana que passou, diz que estiveram lá na Granja Comari, fizeram lá um trabalho técnico, físico, psicológico, tinha um psicólogo lá no trabalho também. A CBF resolveu colocar alguns assistentes VAR da FIFA nessa rodada e nessa partida em especial. Mas a gente sabe que o ambiente tá muito complicado. Tá muito complicado. E assim, foi um jogo parelho, cara, eu achei. O Palmeiras fez uma boa partida. Tava tomando de 3-1 até perto do fim do jogo. Mas o Palmeiras não fez uma partida ruim, não. Agora, a gente teve do lado do Flamengo uma noite espetacular, uma tarde, né? Uma tarde espetacular do Pedro. Jogou muita bola, cara. Jogou muita bola. Inclusive, no final do jogo, o Felipe Luiz pediu a convocação dele, né? Eu não sei se vai dar pro Pedro. Até pela intensidade que eu acho que o Ancelotti vai querer do ataque da seleção brasileira. Mas vocês sabem que eu gosto muito da história do cara que tá cheirando a gol. Do cara que tá fedendo a gol, chegou lá na reta final pra Copa do Mundo, tem que ter dois caras desse aí. E o Pedro, vamos ver se ele vai ter uma oportunidade. Jogou muita bola, o Arrascaeta também. E agora a atuação do Pedro foi uma atuação pro técnico da seleção olhar e falar, e agora?
mesmo não sendo o meu estilo ali de atacante que eu quero. Será que eu tenho como ter o Pedro aqui para uma eventualidade, para um jogo um pouco diferente? Porque ele jogou demais, Pirão. Nossa senhora, André. O primeiro gol, ele é, assim, absurdo. O controle, eu vou até voltar aqui pra gente rever, que é o lance polêmico, né? Mas enfim. Olha essa bola aqui, a dificuldade pra controlar já driblando. Cara, a bola morre no pé dele e ele coloca o Arrascaeta na cara do gol, né? E a gente pensa muito no camisa 9 definidor, e ele é mesmo esse cara. Mas como ele consegue preparar pros companheiros. No contra o Botafogo ele já teve uma assistência linda que ele recebe ali na meia-lua. É uma boa fase do Pedro, cara. E eu acho que ele tá mostrando em campo que ele tem que ser titular nos grandes jogos. E aí o Felipe Luiz agora talvez tenha essa confiança de que é pra insistir nele. E sobre o jogo, André, rapidinho, achei um jogaço. Achei um jogaço. Eu Assim, achei que o jogo entregou também. altos e baixos. É uma pena a arbitragem ser a pauta do jogo no dia seguinte. Porque foi um jogaço. Palmeiras, pra mim, melhor no primeiro tempo. Quando o Flamengo consegue abrir o 3-1, consegue controlar. Mas é aquele jogo que poderia ter ido pra qualquer um dos dois lados. Dois grandes times. Cara, que jogaço que tivemos no Maracanã. Né? É. Uma pena que cercado de polêmicas, né? E de... Enfim. Vamos lá. Tem a enquete aqui, inclusive, tá? Tá aberta a enquete. Eu já votei, não vou falar em quem eu votei. Não vou falar pra não... Voto é pra não secreto, criar... né, André? Voto é secreto. Não vou criar polêmica aqui. Mas quem vai levar o Brasileirão Betano, a enquete tá aí. Por enquanto tá dando Flamengo na frente do Palmeiras. Vamos lá. Polêmicas de arbitragem. Tudo no extremo. E daqui a pouco a gente vai colocar o Felipe Luiz falando de arbitragem. Vamos colocar o Abel também. O Boto, diretor de futebol do Flamengo, falou. O Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, respondeu. Enfim. Se eu esquecer algum lance, você me fala, Pirão. Porque, Beleza. assim, são muitos, né? Mas vamos lá. Vou pegar os principais aqui, porque tem um monte de lance que nem fala. Mas teve uma falta, não sei aonde, teve uma falta. Mas aí, né, isso sempre vai ter ali, o lance que não impacta tão diretamente no jogo. Eu acho que o grande lance, a grande falha da arbitragem pra mim, é o pênalti não marcado no Gustavo Gomes. E eu vi muita gente falando, mas é o critério, ele tava deixando o jogo correr e tal. Perfeito. Foi, aliás, um negócio que eu falei no começo do jogo. Eu tava vendo o jogo num lugar, tava num aniversário, e tinha muita gente ali vendo o jogo, e a gente tava comentando. Falei, o juiz ele não tá marcando qualquer coisa, ele tá deixando o jogo correr. Pois bem, a gente só não pode confundir deixar o jogo correr com deixar infrações acontecerem e não serem marcadas. Uma coisa é você ter o critério um pouquinho mais justo, né? Mais rígido. Marcar qualquer encostão. Outra coisa é você deixar o jogo correr mais, só que isso não significa você deixar faltas acontecerem. Pra mim, isso aí é um pênalti claro. Empurrão nas costas do Gustavo Gomes, quando ele está no ar, inclusive. Se é um lance que ele tá ali com uma mão de referência, uma disputa de bola no meio-campo, sei lá, até pode passar batido. Ali, o cara subindo e essa mão nas costas, pra mim, gente, e assim, eu sei que esse é o momento do xingamento. Não foi nada. Daqui a pouco vai ser o outro lado que vai me xingar. Porque eu não concordo com todas as reclamações que estão aí em pauta. Para mim, é um erro grave, especialmente do VAR. Porque no campo, eu nem sei se ele viu direito o lance. E ali ele pode ter uma interpretação que realmente era uma mão de referência, Mas pra mim, quando o VAR vê esse lance, ele tem que chamar. Pra mim, ele tem que chamar. E depois foi liberado o áudio
O áudio está sendo liberado agora, tá? Mesmo quando não tem a consulta lá, depois do Palmeiras e São Paulo e Palmeiras, a FIFA liberou para que o áudio fosse divulgado. No áudio, o VAR fala o seguinte: uma mão de referência, é um braço de referência, não tem flexão. Ele quer dizer que não tem o movimento claro. Pô, gente, isso pra mim não é referência. Ele, inclusive, o Jorginho, ele se inclina, cara. Ele ainda faz o... não é um negócio que ele tá aqui, sabe, só colocando a mão ali como... Ele ainda vai. Então, assim, pra mim é um erro grave da arbitragem. E sim, nesse lance, o Palmeiras foi prejudicado. O que você achou, ô Piero? Achei pênalti claríssimo, cara. Pênalti claríssimo, não tem nem o que discutir. Ainda mais quando você coloca aí... Tudo bem que nem sempre uma mão esticada significa uma intensidade para deslocar, mas nesse caso tem intensidade. E o cabeceio, ele é influenciado pelo empurrão. Te viu há umas semanas atrás o VAR interferir num pênalti pro Internacional contra o Corinthians. Você lembra desse lance, André? No último minuto do jogo? É um empurrão nas costas. E, cara, do Kaká, né? O Kaká, uma intensidade muito menor que essa, e ali o VAR se intrometeu e, pô, pênalti. E aqui não, ou seja, é um critério que fica muito da cabeça do árbitro, né? O que é interferir, o que é influenciar na jogada. Pra mim, o Jorginho não faz qualquer menção de disputar a bola. Pênalti claríssimo, erro grave do VAR. E tem uma outra disputa que tá rolando ali na área, do Léo Ortiz com o Bruno Fux. Que também é pênalti, tá? É que ali os dois estão meio que se... Só que no final da trocação, pô, ele puxa a camisa do jogador do Palmeiras. Então, pra mim, é um erro muito claro da arbitragem aí nesse lance. Na sequência, tem o pênalti para o Flamengo. Que todos nós concordamos aqui, foi pênalti. Aliás, um pênalti bem infantil do Fux, que ontem teve uma tarde terrível. Terrível. Ontem o Fux foi, assim, o pior jogador da partida disparado. Disparado. E ele foi mal ontem. E eu fiquei com a sensação, Piero, e eu já vou falar da falta lá no início, que o Palmeiras reclama. Nesse lance aqui, eu acho que ele fica puto com o Pedro do encontrão, ali que a gente também já vai falar, e ele vai lá pra dar no cara. E assim, é um negócio juvenil. Ele vai pô, você me empurrou aqui, mas ele fez um pênalti. Não. E não foi nada, não foi nada. O lance da falta que o Fux reclama, que o Abel também reclama, cara, é um absurdo, porque ele tá na direção do Pedro, o Pedro tá correndo, ele entra na trajetória, pô, tem uma trombada e, pô, ele quer valorizar ali. E é o que você falou, a frustração dele com o Pedro faz ele querer meio que dar uma resposta e ele tá dentro da área. É assim, eu acho até absurdo a forma como o Palmeiras reclamou desse lance, nada na origem do lance e pênalti claro, cara. Claro. Então, vamos lá. Sobre o encontrão, pô, pra mim, claramente, o Bruno Fux tá cavando, se colocando ali na frente do Pedro. Olá. Eu achei claro, segue o jogo. Segue o jogo. Dependendo do árbitro, dependendo do critério que o árbitro estivesse utilizando, pra não se complicar, eu acho até que muitos árbitros marcariam. Eu acho que muitos marcariam. Mas pra mim, cara, lance normal. Lance normal. Ele que vai querer dar uma de malandro e acaba se ferrando. Se ferrando. O que eu acho que tem uma certa discussão é a falta lá atrás. Que eu acho que foi falta. Agora, foi lá... Foi no Vitor Roque, não foi? É. Do Emerson Royal no Vitor Roque? Isso. Assim, não é aquele... Não é escândalo. Não é escandaloso. Que nem as pessoas
colocam hoje todos os lances. Não é. Eu provavelmente teria marcado falta. Provavelmente. Mas não acho escandaloso, não acho... Você achou lance normal, Piero? Cara, achei que poderia marcar como poderia não marcar. Sinceramente, não me incomoda a não marcação dessa falta. Até porque tem muitos flamenguistas usando como exemplo uma falta do Gustavo Gomes no meio campo, né? Um empurrão pelas costas, que até eles falam que é na origem do lance. Foi o Danilo, a galera Foi tá no falando Danilo. aqui. Mas foi no Danilo, boa. Foi do Danilo. Isso. Mas no fim, cara, ele deixou passar algumas faltas durante o jogo mesmo, cara. Dos dois lados. Ele deixou passar, ele tentou deixar o jogo correr mais. E tem, de fato, sei lá, o critério, ele deixou passar esse empurrão, logo o empurrão dentro da área não é pênalti. Mas não é assim que funciona o futebol, né? O VAR não tem como interferir numa faltinha no meio campo, só se for imediatamente num momento de ataque do gol, né? Assim, no momento do gol. Tirando isso, você não consegue interferir numa marcação de campo, de uma faltinha no meio campo. No caso de gol é diferente, no caso de um pênalti é diferente. Pra mim, esse jogo tem um erro, André, erro grave. A não marcação do pênalti do Palmeiras. De resto, pra mim... Eu também tô nessa. Também tô nessa. Eu acho que o erro grave, o erro que merece ser, né, condenado, é esse aí. É o do pênalti em cima do Gustavo Gomes. Vi também algumas reclamações sobre o fato do árbitro não ter deixado o Danilo entrar em campo quando ele vai ser substituído. Ele fica lá, acho que 1 minuto e 38, se não me engano. Mas, cara, não é um jogador que tá voltando porque se lesionou. É uma substituição. A substituição, a bola tem que estar parada. A bola tem que estar parada. E eu acho que faltou malícia dos jogadores do Flamengo. Porque o cara tá lá, pronto pra entrar. Você tá com 1 a menos em campo. O adversário tá em cima. E você teve a posse de bola algumas vezes nesse 1 minuto e 38. Você poderia ter jogado a bola pra fora pra fazer a substituição. Tem até um momento que o passe final, né? Que é um erro de passe do... Não vou lembrar de quem, mas é aqui do sistema defensivo do Flamengo. O cara tá com a bola. O cara tá com a bola. Então... teve um momento que a bola saiu pra lá. A bola sai, mas ele não tá pronto pra entrar. Eu acho que o Flamengo... ele não tá pronto pra entrar. O Flamengo não faz o gesto de alteração. Pelo menos eu não vi fazer. Pode ser que apareça uma câmera aí, alguma coisa. Mas quando a bola sai, nesse tempo todo aí, ele não tá pronto. O Flamengo não teve aquele senso de urgência para poder substituir. No momento que a bola para, ele não tá pronto para entrar. Pelo menos eu vi dessa forma. Eu vi dessa forma. André, uma coisa é você não jogar a bola fora. Beleza, não jogou. Mas, cara, o Palmeiras tá rodando a bola, você tá com 1 a menos, faz uma falta, cara. Faz uma falta. Teve algumas chances, já que já não jogou a bola fora, eu tô defendendo com 10 contra 11 aqui, faz uma faltinha, você vê se é um jogador pronto pra entrar. Faltou malícia pro Flamengo esse lance, cara. É o tipo de lance que revolta o torcedor e tem razão de ficar revoltado, cara. É o tipo de gol que não pode tomar, né? Esse jogo era um momento bom do Palmeiras, momento pro empate. É que o Pedro decidiu depois e resolveu o problema, mas foi um erro grave do Flamengo. Tem uma galera aqui falando que ele tava pronto pra entrar. Eu não vi dessa forma, não. Inclusive, mostra a imagem ali no banco e ele tá ali, tá ainda o processo de alteração ali, que você tem que entregar o papel ali e tal, ele requer um tempinho ali. E eu acho que ele não tava pronto ainda. Agora, né? O Flamengo teve a bola, velho. O Flamengo teve a bola nos pés. Pô, chuta a bola pra fora. Você tá com um zagueiro a menos. Você tá com alguém, né? Enfim. Mas tudo é polêmico e... É como eu venho dizendo, né?
O Wilton Pereira Sampaio, ele não estava marcando nada, estava sendo igual para todo mundo. Mas só que o palmeirense, ele está enxergando só o lado dele. Não enxerga o que o Palmeiras fez contra o São Paulo, né? Eu acho que esquece, né? Você palmeirense. E também você tá lembrando só das faltas que o Flamengo fez nos seus jogadores. Não tá lembrando das faltas que os jogadores do Palmeiras fez no Flamengo nessa partida de domingo. Tenho certeza que você só tá vendo esse lado aí. Eu, como flamenguista, se fosse ao contrário, aquele empurrão que tá dando muita polêmica aí, se fosse ao contrário, eu sim ficaria louco e pediria pênalti. Foi um erro ali. Foi um vacilo ali do Jorginho que eu não entendi. Se ele tivesse pelo menos assim reto com a mão aqui, eu tenho certeza que ele ia estar só escorando a mão dele, não ia estar empurrando. Mas depois que eu vi o lance, o cara tá inclinado assim. Dá pra ver que ele tá dando um empurrãozinho no Gomes. Eu não entendi essa do Jorginho, não entendi. Mas enfim, como eu venho falando, o Wilton Pereira Sampaio fez tudo igual ali, né? O critério foi igual para todo mundo ali. Mas o palmeirense não enxerga isso. E nunca vai enxergar. Nunca vai enxergar. E aí, quero saber de você que está me assistindo agora, o que você está achando de tudo isso. Comenta aí embaixo, seja bem sincero comentando aqui embaixo. Já deixa o teu like, se inscreva no canal Michael Flá, no canal Flá Digital. E ativa o teu sininho de notificação para você não perder nada, beleza? Um forte abraço e até a próxima. Saudações rubro-negras!